Irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 17. Até o versículo de número 32. Amém, irmãos? Fique de pé. Efésios 4, a partir do versículo 17, está escrito assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade de Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as suas concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos pela leitura da tua gloriosa palavra, Senhor, que nos instrui acerca da santidade como algo oposto à dissolução. De antemão queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas impurezas cometidas, Senhor, que de forma nenhuma te exaltam e te glorificam. Tem misericórdia de nós, nos purifica com o sangue do teu Filho, nos fortalece na caminhada. Te utiliza na noite de hoje de maneira muito especial, da tua filha, a irmã Nalva, que a mesma possa, Senhor, estar propagando a tua palavra aos nossos ouvidos, com a mente iluminada, com o coração alegre. Que o teu Santo Espírito, Senhor, possa nos instruir acerca da tua verdade. Assim nós te oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Graças a Deus, estou grata ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele me concede.
E, como disse João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Como já foi lido o texto, Efésios 4, 17 e 32. O tema é o chamado à santificação. E nós vamos observar, igreja, que a carta aos Efésios, então, é uma carta direcionada à igreja de Éfeso. Nós vamos compreender que a santificação é a consagração dos cristãos, em que a sua vida é transformada ao longo do tempo, de modo a se conformar à semelhança de Cristo. Então, a santificação é um processo que o cristão precisa vir desenvolvendo e progredindo a cada dia. E essa santificação, como eu já disse, ela é progressiva e ela flui da obra do Espírito Santo. E nós somos templo do Espírito Santo, então é o trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas. A santificação não salva, mas os salvos, aquele que quer morar no céu, busca a santificação. Deus chama todos os seus filhos a buscarem a santificação e lhes provê o poder do Espírito Santo para obedecer a esse chamado. Então, é o Espírito Santo que nos leva a obedecer e a viver esse chamado para a santificação em nossas vidas, mas também, igreja, para nos mostrar que sozinhos nós não conseguimos. Tem que haver uma ação nossa diária. E por meio de Cristo, fomos separados da poluição do pecado. Unidos a Ele pela fé e qualificados para adorar a Deus. Amém? Primeira ponto que o Senhor chama a nossa atenção na noite de hoje é nossa santificação, ela é construída de renúncias. A nossa santificação é construída de renúncias. Nós vamos observar, igreja, que nos versículos 17 e 19, diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Como eu já disse, a santificação é um processo de renúncia. Nós precisamos renunciar à nossa vontade, à vontade da nossa carne, que é pecaminosa. Nós vamos observar que a santidade e o pecado são opostos, de maneira nenhuma podem caminhar junto. E nós observamos nesse texto que quem caminha em pecado é o mundo. Mas a igreja precisa compreender que ela foi chamada a ser santa. Amém? Igreja, quando nós lemos a respeito de dissolução, igreja, engloba todos os meios possíveis de pecado. Falta de disciplina moral, ausência de respeito para os padrões morais aceitáveis. Então, quando o apóstolo Paulo está falando à igreja de Éfeso, ele está falando, colocando ali diante da igreja todo tipo e toda qualidade e toda forma de pecar e de pecado, que a igreja estava precisando ouvir e ser orientada a respeito disso, igreja. Nós vamos observar que nos versículos 20 e 21, igreja, nós vamos observar que os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Então, esse
os gentios, né, as pessoas do mundo, tinham se entregado de forma totalmente ao pecado, a viver na carne, a fazer a vontade da carne, a viver na concupiscência da carne e do pecado, o desejo desordenado por tudo aquilo que fere o processo de santificação. E o apóstolo Paulo estava ensinando e exortando e orientando a igreja a respeito disso. Que eles prestassem atenção e que observassem a forma como vive o mundo e a maneira como a igreja deve viver, precisa viver e ser conduzida pelo Espírito, pelo processo de santificação. Amém? Então, igreja, no versículo 20 e 21, quando diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus. E a pergunta, igreja, é: nós estamos realmente aprendendo a lição que Cristo nos deixou, a doutrina que Cristo nos deixou? Nós estamos vivendo como verdadeiros cristãos, abandonando a prática do pecado, se voltando à doutrina de Jesus, aos ensinos de Jesus, a forma como Ele manda que nós vivamos? É isso que o apóstolo Paulo ele está falando aqui à igreja. Ele diz: mas não foi assim que aprendestes. Nós não aprendemos na doutrina de Cristo a vivermos em pecado, mas nós aprendemos diante da doutrina de Cristo a sermos santos, né? Porque ele diz que quando Jesus veio, ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Nós estamos nos preparando para morar no céu. Nós estamos buscando a santidade, que essa é verdadeiramente a vontade do Senhor para a sua igreja. Somos chamados a refletir na noite de hoje a respeito da santidade, da santificação. Abandonarmos as práticas do mundo que vive em pecado, em toda sorte de pecado, e nos voltarmos para o verdadeiro evangelho, para vivermos a verdade de Deus, para vivermos a sua palavra, andarmos em seus caminhos e em obediência à sua verdade. A lição de Jesus foi de humildade, de obediência, de amor ao próximo, de compaixão, homem santo separado do pecado. Nós somos chamados a sermos santos separados do pecado. Santo significa separado para um propósito, para a glória de Deus. Nós somos chamados para a glória de Deus. Nós fomos separados do mundo, dessa vida de pecado que o mundo a cada dia nos oferece e nos chama. E que a igreja é chamada a renunciar. Por isso que a nossa santificação, ela é construída de renúncias. Quantas vezes nós precisamos negar a nossa natureza pecaminosa? Quantas vezes nós precisamos negar a vontade e o desejo da nossa carne, que tem origem no pecado? Que Deus nos dê graça, que Deus nos ajude através do seu Espírito Santo a dizermos não. Não à nossa vontade, não à fraqueza da nossa carne. O apóstolo Paulo estava, através da palavra de Deus, orientando os efésios a viverem na prática, a abandonar o mundo e se voltar ao Senhor. Uma igreja que precisa ser santa. Nós precisamos nos santificar se quisermos morar no céu. Amém? Nos versículos 22 e 24, igreja, diz: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão
procedentes da verdade. Nós somos chamados a abandonar o velho homem, a nossa velha natureza, a nossa vida que antes vivíamos como o mundo vive, como é dito na palavra de Deus, como os gentios viviam. Nós precisamos abandonar a nossa natureza passada. Esse é o chamado da palavra de Deus. Ele diz: despojeis. Precisamos abandonar, precisamos nos desapegar, precisamos deixar o velho homem com que faça parte do nosso passado, porque nós somos novas criaturas, chamadas à santidade, chamadas à santificação, igreja. Porque, igreja, o velho homem, ele vivia em pecado, ele não tinha entendimento. E ele prossegue, igreja, dizendo no versículo 22 ao 24: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Quando ele diz que nós precisamos abandonar o velho homem, a nossa velha natureza pecaminosa, e ele diz: vos revistais do novo homem. O que é que ele quer dizer, vos revistais do novo homem? Eu estou com essa roupa aqui minha, que já é usada, que eu já usei várias vezes, e quando ele diz aqui, vos revistais, é tipo se eu comprasse uma roupa nova e vestisse por cima dessa roupa. Dessa minha roupa velha, eu não tiro a roupa, mas eu visto a roupa nova que eu comprei por cima dessa velha. E ele diz, vos revistais do novo homem. Mas precisamos vigiar e ter bastante cuidado, porque o velho homem continua lá. A velha roupa, essa roupa que eu já tenho usado muitas vezes, ela continua aqui no meu corpo. E nós precisamos ter cuidado com o velho homem, com a nossa velha natureza. Porque nós sabemos, igreja, que ela tenta a todo momento aflorar. Cada vez que nós nos deparamos com situações que podem nos fazer cair em pecado, é a nossa velha natureza, é o velho homem tentando se levantar. Precisamos observar a respeito disso. Ele diz, vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Nós fomos criados segundo Deus, nós somos novas criaturas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. O velho homem, a nossa velha natureza, deve fazer parte do nosso passado. Amém, igreja? Vos revistais do novo homem, buscando a santidade, separado do pecado. Este homem, esse novo homem, o velho homem, os gentios, eles não têm entendimento. O novo homem, ele conhece a verdade, precisa conhecer a verdade e andar nela. Precisa conhecer a verdade de Deus e andar nela. Porque o novo homem, igreja, ele sabe o que agrada a Deus e qual é a vontade de Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses 1:3, que a vontade de Deus é a nossa santificação. E o que agrada a Deus é a forma como nós vivemos, como andamos em sua presença. Essa carta é à igreja. O Senhor está falando de forma particular com cada um de nós. Que a gente venha despertar, prestar atenção na verdade de Deus. Porque o novo homem vive para agradar a Deus, vive para a glória de Deus. O novo homem sabe qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, que é a nossa santificação. Que Ele nos dê graça, porque fácil não é. O pecado vive batendo a nossa porta a todo momento, mas nós somos chamados a renunciar.
1 Tessalonicenses 4:7 diz: portanto, Deus não vos chamou para a impureza. Nós não fomos chamados para a impureza, e sim para a santificação. A igreja precisa ser santa. E ele diz: dessarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Quando nós rejeitamos os ensinamentos de Jesus, as suas orientações, a sua disciplina, para as nossas vidas, a maneira como devemos viver, andar na sua presença, uma igreja que busca a santidade, nós precisamos compreender que quem quer viver ainda o velho homem, não está de maneira nenhuma rejeitando o homem. Quando nós não estamos vivendo de acordo com o que Deus quer que nós vivamos, sejamos novas criaturas, o novo homem lavado pelo sangue do Cordeiro. Quando nós não vivemos dessa forma, nós não estamos desagradando o pastor, nós não estamos rejeitando o presbítero, nós não estamos rejeitando o irmão, nós estamos rejeitando, segundo a palavra de Deus, o próprio Deus que nos dá o seu Espírito. E é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Então, quando nós não estamos buscando e vivendo em santidade, o Espírito Santo nos desperta. Ele nos desperta e nos orienta e nos diz que nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, o agradando, conforme Ele determinou para as nossas vidas. Amém, igreja? Nós vamos agora para o bom convívio. É o segundo ponto, onde vem alguns conselhos para o bom convívio da igreja. E que muitas vezes nós estamos praticando, estamos vivendo dessa maneira e não observamos como pecado, como aquilo que não agrada a Deus, como aquilo que não é da vontade de Deus para as nossas vidas. E ele prossegue, igreja, no versículo 25, portanto, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. É apenas uma mentirinha, né? Nós muitas vezes pegamos a mentira e tratamos ela com tanto carinho. É apenas uma mentirinha. Mas muitos dizem, é uma mentirinha, mas torna uma bola de neve. Eu digo que não torna uma bola de neve, porque se fosse uma bola de neve, a neve derrete e o problema estava resolvido. Mas uma mentirinha, muitas vezes, na casa do Senhor, toma uma proporção tão grande que não tem como voltar atrás. Precisamos despertar para essa verdade de Deus. Mais um ponto que ele fala: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Precisamos ter cuidado com o nosso temperamento, com as nossas ações e nossas atitudes dentro da casa do Senhor. Ele diz, não deis lugar ao diabo, né? Nós precisamos vigiar, precisamos ter cuidado, né? Porque nós sabemos que o diabo está em nosso derredor, doido, louco ali para fazer com que a gente caia em pecado. E ele prossegue, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Ele está dizendo, procura ganhar o teu sustento de forma digna, de forma decente, não querendo passar a perna em ninguém, não querendo levar vantagem sobre ninguém. Tudo isso nós precisamos compreender que precisamos viver dessa forma quando estamos ali, passando pelo processo de santificação. E ele prossegue, trabalhe com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Precisamos ser caridosos, né?
socorrer o irmão que está precisando, né, não só em oração, mas também em ação. E ele prossegue: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, para o crescimento da igreja. Nós precisamos medir, né, cada uma de nossas palavras, no nosso trato com o irmão. Precisamos ter respeito com o nosso próximo, com o nosso irmão, porque muitas vezes uma palavra entristece, e ele diz: precisamos falar unicamente o que for boa para a edificação, para crescimento da igreja, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que o ouvem. Glória seja dadas ao nosso Deus. Nós precisamos ter bom senso no nosso falar, no trato com o nosso irmão, para que dessa forma a igreja cresça. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda a nossa ação de pecado, como diz aqui o texto, ele diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Porque quando nós não vivemos em santidade, quando nós estamos na prática do pecado, claro que isso vai entristecer o Espírito de Deus. Porque nós não fomos chamados para viver dessa forma. E ele diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia, né? É um descontrole, uma falta de bom senso, de domínio próprio. Se eu sou templo do Espírito Santo, e um dos frutos do Espírito é o bom senso, é o domínio próprio, porque é que muitas vezes acontece tanta gritaria, tanta amargura, tanta coisa que não provém de Deus e que não agrada a Deus. Ele disse: longe de vós, longe de vocês, longe do meio de nós, todo esse tipo de comportamento, de temperamento. Porque o fruto do Espírito é bondade, longanimidade, né, mansidão, domínio próprio. E quando nós não estamos vivendo dessa forma, nós não estamos produzindo o fruto do Espírito. Nós não estamos buscando a santificação, porque é ela que agrada a Deus. Antes, sedes um para com outros, benignos e compassivos, perdoando-vos aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Muitas vezes queremos guardar tanta mágoa no nosso coração. Acontece uma desavença, acontece algo que nos entristece, que nos aborrece, né? Nós queremos guardar, queremos acumular aquela mágoa, aquele rancor, tudo isso. O Senhor nos adverte que nós não podemos viver dessa forma. A igreja que busca a santificação e precisa ser uma igreja santa, ela tem que ter um entendimento, o discernimento da parte do Senhor, para saber que vivendo dessa forma não agrada a Deus, de forma nenhuma, igreja. Antes, sedes um para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Amém? A santificação, ela é pessoal, como já foi dito. E com a nossa santificação, nós estamos, igreja, construindo o nosso caráter cristão. Cada ação nossa e cada passo que nós dermos deve ser pesado e pensado. Nós vamos observar lá em 1 Pedro 1, 13 ao 16, a santidade na vida é uma carta aberta a uma região onde o Senhor fala o seguinte: 1 Pedro, Pedro 13,
16, igreja, onde fala na santidade para a vida. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos moldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então ele diz, cingindo todo o vosso entendimento, fortalecendo a nossa mente. Sejam sóbrios, nós precisamos ter consciência que nós precisamos viver em santidade na vida. E esperar na graça que está sendo trazida por Jesus Cristo. Esperarmos o dia da redenção, o dia que Jesus virá nos resgatar. Porque nós somos filhos da obediência. E não devemos viver como vivíamos antes, igreja. Na prática do pecado, afastados de Deus. Porque o pecado nos afasta de Deus. O mundo aí fora não tem conhecimento de Deus, porque vive na prática do pecado. E a igreja, de igual modo, se estiver vivendo em pecado, está afastado de Deus. E ele diz, tornai-vos santos, mudança, transformação. Transformação de vida. Em todo o vosso procedimento, em tudo que fizermos, em todas as nossas ações, em casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, na nossa vizinhança, no trabalho, na escola, em tudo que fizermos, em todas as nossas ações, nós precisamos mostrar e demonstrar à sociedade em que vivemos, ao mundo em que vivemos, à nossa família, que nós somos separados por Deus, para a glória dEle, e precisamos viver em santidade. Ele diz, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Como é que nós queremos ir morar no céu e queremos continuar com o velho homem aflorando e queremos continuar a viver uma vida de pecado, uma vida que não renuncia a nada? Ele está dizendo, vocês sejam santos, tudo que vocês fizerem. Vai fechar um negócio, vai no trato com a família, vai fazer um concurso, vai estudar, tudo isso, muitas vezes, vai fazer um concurso, como a gente vê, não estou falando da igreja, mas quer de alguma maneira levar vantagem, e tudo isso, né, passar por cima dos outros, para se dar bem. Todo o nosso procedimento deve ser medido e pesado. Não é fácil renunciar o desejo da nossa carne, não é fácil crucificar o velho homem e nos revestir do novo homem, mas é uma ordem de Deus para as nossas vidas. Vocês sejam santos em todo o vosso procedimento, porque essa é a vontade de Deus. Ele diz, vocês sejam santos, porque eu sou santo. Só vai morar no céu uma igreja santa. A santificação, a salvação, a santificação é um processo que cabe a nós. A salvação é um ato da graça de Deus. Portanto, só vai morar no céu aquele que buscou a santificação, porque Deus jamais vai levar para morar no céu um pecador. Como tem um louvor que diz, no céu não entra pecado. Nós precisamos mudar
de vida, transformar a nossa vida, as nossas ações, nos revestirmos do novo homem, abandonar o velho homem, crucificá-lo mesmo, para que no dia da redenção, no retorno glorioso de Jesus, nós podemos entrar no céu de glória. Glórias sejam dadas ao nosso Deus. Eu agradeço a Ele por ter me capacitado. Eu sei que vou até aqui, só vou trazer apenas a aplicação para as nossas vidas, mas essa foi a verdade de Deus para cada um de nós, para a sua igreja. Que a carta foi aos Efésios, a igreja em Éfeso. Deus falou conosco nessa noite, que cada um de nós venhamos a negar a nossa vontade, a nossa carne, e vivermos para a glória de Deus, porque essa é a vontade dele. Amém? Aplicação, igreja. A santidade é essencialmente uma qualidade, um atributo de Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Não podemos entrar ou estar na presença de Deus contaminados pelo pecado. A obra de santificação já começou, igreja. Já começou. Nós estamos passando pelo processo. E ela será levada a uma conclusão gloriosa na segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa esperança e confiança em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Ele derrame de sua graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa resistir às astutas ciladas do diabo, porque ele está ao nosso derredor, procurando alguém para fazer cair, para fazer com que a gente faça a vontade dele e não a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que use misericórdia para com a vida de cada um de nós. Sede santos, porque eu sou santo. Amém?